Bom, boa noite a todos e a todas. Fui pega de surpresa pela minha querida Vera, pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Não é por ser minha advogada, não, tá? Porque ela não é só do PV, não é minha também. Mas quero até dizer que achei uma ideia maravilhosa trazer uma filósofa para abrir esse encontro, porque isso é uma coisa que a gente até discute de vez em quando no escritório. A gente perdeu um pouco esse costume de filosofar, de pensar, discutir. E eu não acho que tudo que ela falou seja algo que a gente tenha que concordar ou discordar. Mas só o fato de fazer pensar, eu acho que já é uma contribuição para a sociedade. Então, acho fantástico a gente recuperar isso. Então, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui, em nome da minha mãezinha, que está aqui tirando fotos. E dizer que, quando eu era criança, a minha mãe, ela era do MR8, sabe? Comunista. E eu lembro quando saía uma Kombi, levava ela, minha tia, a turma toda para fazer política, eu ficava em casa chorando, gritando, eu também quero ir, eu também quero ir. Minha avó cantava para mim assim, eu também quero ir, eu me dava mais raiva. E aí eu falei, eu odeio esse negócio de política, detesto, nunca eu quero entrar nesse negócio de política. Aí depois, um pouquinho mais tarde, eu lembro que minha mãe me levou na Cinelândia, era o movimento das diretas já. E aí, lá, toda empolgada, finalmente minha mãe me levou, né? Levei um chute de uma maluca no traseiro, fiquei roxa. Aí eu, de novo, odeio esse negócio de política. Aí tudo bem. Então foi passando os anos, vim embora para São Paulo, não queria de jeito nenhum saber de política, até que a minha tia, que era do PV, saiu, hoje ela, graças a Deus, voltou. Falou, tem uma festa no Guarujá para você ir comigo. Eu estava fazendo um curso de tecnologia, que eu sou ligada à área de internet, design e tudo mais. E eu falei, tá bom, então vamos lá. Chegou lá, era um evento do PV, no Guarujá, em 2004, no encontro estadual do PV. Eu fiquei com raiva dela, enorme. Falei, você faz isso comigo? Poxa... E aí, então, eu escutei um discurso do presidente nacional, que eu não fazia a menor ideia de quem era. Eu achava que o PV era só o Gabeira. Aí eu escutei aquele discurso, achei, interessante, né? O moço fala bem, né? E aí eu me empolguei com as coisas que ele falou, eu vi que a política poderia ser algo prazeroso, algo interessante, alegre, estar com as pessoas, poder contribuir com o que você tem, poder fazer projetos interessantes para a sociedade. E me encantei, falei para ele que fiquei apaixonada pelo Partido Verde. E por ele, assim... Bom, mas então... aproveitar o que ele estava comentando sobre as marchas, eu queria contribuir com uma marcha que foi pouco repercutida, não teve muita mídia sobre isso, que foi o Mamaço. Não sei se alguém aqui viu falar. Começou uma história de que a mulher amamentando seu filho em público era feio, era vulgar. E elas se revoltaram e foram para Paulista todas com o peito de fora. Eu achei aquilo fantástico, porque ela está ali, um ato de amor com o filho e, de repente, uma crítica assim, acho que não tinha nada a ver. Elas não fizeram um mamaço na Paulista. Eu achei isso muito legal. Mamaço. E o outro assunto é sobre economia criativa. Eu sou designer, então eu trabalho muito focada na questão da sustentabilidade do design. Porque o design, ele trabalha o ciclo de vida do produto. E o design sustentável, ele está preocupado com cada fase desse ciclo. Então, desde a extração da matéria-prima, como que você está extraindo, se é de manejo sustentável ou não.
Aí a produção, o que é feito com as aparas, o que é feito com os resíduos todos que sobram, como que você embala esse produto, como que você distribui esse produto, e o consumo, como é feito, e depois o descarte. Então, todo o ciclo de vida de um produto é uma responsabilidade enorme. Eu até sugeri ao Pena um tempo atrás, mas não sei se a gente vai ter condições ainda de fazer isso, é de criar uma lei que obrigasse nas embalagens ter a pegada ecológica. Então, se você, hoje em dia você tem as embalagens, você tem lá calorias tal, e uma série de outras características que são obrigatórias na embalagem, mas você não sabe quanto você está contribuindo de impacto negativo para o meio ambiente. Então, se você colocasse nas embalagens essa informação, você poderia estar comprando o salgadinho, então já sou responsável por tanto ali. O que eu posso fazer para reduzir esse impacto, para amenizar essa questão? E sobre economia criativa, que é um tema também que eu gosto muito de discutir. A gente tem um grupo de designers que a gente se reúne todo ano, que chama um evento Design na Brasa, que eu faço já há 10 anos aqui em São Paulo, e que esse ano foi o tema da diversidade. Quer dizer, na verdade, assim, a gente teve que adiar o evento por algumas circunstâncias, que vai ser dia 5 de novembro, lá no Ibirapuera. Então, assim, a questão da economia criativa, eu aprendi muito com uma pessoa que é ligada à ONU, tem um curso de economia, que é a Lala Barneheinsen, não sei se alguém conhece. Ela fala assim, olha, a gente está medindo com a ferramenta errada, porque é como se a gente estivesse medindo litro com régua. É o que a gente está fazendo hoje em termos de economia criativa. Então, o que a gente precisa é criar uma forma de medir adequada, que é como medir o intangível. Então, se você pega, por exemplo, a dança. A dança, você tem uma economia criativa em torno dela, porque você tem a academia, você tem até o teatro que utiliza a dança, você tem o curso em si da aula de dança, tem uma série de coisas. Mas se você pega o ato de dançar, aí você vai muito mais além. Você vai na escola de samba, você vai na baladinha, porque tem a música, está tocando, tem a dança, então as meninas, os meninos se arrumam da forma, né, para paquera, ou seja, lá o garçom, a comida. Então, o ato de dançar vai muito mais além. Então, como medir isso? Ninguém sabe ainda. E a gente precisa pensar como que a gente pode criar uma ferramenta que meça isso. Como, por exemplo, uma criança que foi tirada de uma situação chata e, por conta da cultura, conseguiu se trabalhar ela. Quanto vale isso? Quanto vale essa criança ter encontrado um caminho, ser um adolescente legal, um adulto realizado? Não dá para saber exatamente. Então, o medir o intangível que acho que é o foco assim, do futuro, que a gente tem que pensar e como resolver isso. Então, quer dizer que, assim, mas não me alongar muito, mas dizer que estou muito contente, né, de ter sido pega de surpresa, mas e dizer que o Partido Verde é um partido, eu posso dizer, da vida. É isso. Obrigada.